Olá, bem-vindos ao Receitas Literárias. Literatura e boa mesa juntam-se tão bem e muitos foram os autores de língua portuguesa que a souberam fazer da melhor maneira, quer tendo os pratos da sua predileção, quer elaborando eles próprios as suas receitas. É isso que vamos descobrir e na melhor das companhias, como sempre, porque estar à mesa sozinho é uma tristeza. Hoje o nosso convidado vai ser o Fernando Pinto do Amaral. O Fernando Pinto do Amaral é um excelente poeta, é professor universitário e uma pessoa ideal para estar a conversar à mesa sobre o autor de hoje. O autor de hoje é bem conhecido e justamente chama-se Almeida Garrett. E Almeida Garrett foi um político, foi dramaturgo, foi escritor e foi também o fundador do Teatro Nacional, Dona Maria II. Só que aquilo que é menos conhecido é o gosto de Almeida Garrett pelo prato de hoje, o lombo de porco assado, um prato requintado, com segredos, mas que quem sabe de tudo isso é o nosso chefe, Fábio Paixão da Silva. Viva Fábio! Olá, Nuno, tudo bem? Tudo bem. Sim, Tudo bem, ainda melhor, depois de ver esta magnífica peça de lombo de porco assado, que ao que parece não é assim uma coisa muito diferente daquilo que eu estou a pensar. É relativamente simples, não é? Sim, é uma receita relativamente simples, uma boa peça de carne, compramos no nosso talho, ingredientes simples, talvez aqui o ingrediente-chave seja esta panóplia de ervas frescas que temos aqui, acabadinhas de colher, fantásticas. Com um cheirinho impecável. Magnífico. E hoje temos uma surpresa para ti. Oh. É verdade, eu sei que tu adoras risoto, então vamos fazer um magnífico risoto de espargos para acompanhar aqui a nossa iguaria. Oh, muito obrigado. Parece. Pá, bolas, eu vou aqui chorar e fico à espera. Muito obrigado. Até já, Nuno. Vamos embora. Obrigado. Então vamos começar, temos aqui a nossa peça de lombo de porco. Vamos começar por temperar com sal e pimenta. A peça é alta, por isso podemos ser generosos na quantidade de sal e pimenta para que possa penetrar bem na peça. De seguida, vamos esmagar 6 dentes de alho. Vamos agarrar nos dentes de alho e vamos esfregar na nossa peça de carne. De seguida, fazemos o mesmo com pedaços de manteiga. É um trabalho mesmo de sujar as mãos, mas também é um trabalho de amor e carinho que vamos dedicar aqui à nossa peça de carne. Vamos agarrar também nesta mescla de ervas que inclui tomilho, salva e alecrim e vamos besuntar a nossa peça de carne. Podemos introduzir aqui nas fendas e depois dispomos à volta da peça, porque se deixarmos por cima da peça o que vai acontecer é que as ervas vão queimar no forno e nós não queremos que isso aconteça. Depois vertemos um copo generoso de vinho branco e um pouco de água até meio do tabuleiro. Como vai demorar algum tempo no forno, nós não queremos que a peça seque demasiado, então juntamos um pouco de água. Tempos a tempos podemos também verificar o forno e perceber se é necessário acrescentar mais água ou não. É importante que quando esteja perto do fim não seja necessário acrescentar mais água, ou se for apenas um pouco, para que o molho fique espesso e não aguado. Vamos então colocar a nossa peça no forno. Pronto, vai ficar aqui cerca de 1h30 e até já! Vamos então dar início ao nosso risoto.
Vamos começar por colocar um fiozinho de azeite no nosso tacho, colocar a aquecer. Podemos já juntar mais ou menos 2 colheres de sopa de cebola picada, um dedo de alho picado, adicionamos os espargos laminados, aproveitamos os pés dos espargos e as aparas da cebola para fazer o caldo com o qual vamos cozinhar o nosso arroz. Um bom risoto, regra geral, não tem muitos segredos. É ter respeito pelos ingredientes, ou seja, não massacrar muito o bago do arroz. Isso significa que a partir de um certo ponto de cozedura não podemos mexer muito para que não liberte demasiada goma. Entretanto, vamos adicionar cerca de 200 gramas de arroz para risoto, neste caso é arroz arbóreo. Vamos fritar bem o arroz. E vamos refrescar com meio copo de vinho branco. Vamos deixar o vinho branco evaporar. Aqui temos cerca de 1 litro de caldo de legumes que fizemos com os pés dos espargos e as aparas da cebola. Provavelmente não vamos utilizar todo, porque o que vamos fazer, ao contrário de um arroz tradicional, é vamos adicionando o caldo aos poucos. Cerca de uns 100 ml de cada vez, 100 ml de cada vez. Isto é um processo que pode demorar à volta de uns 20-25 minutos, em que vamos adicionando caldo, deixando evaporar o caldo, adicionando caldo, deixando evaporar o caldo e mexendo com cuidado para não quebrar o bago do arroz. Baixamos para o lume brando e deixamos acontecer. Vamos também adicionar, nesta fase, um pouco de sal. Nos caldos, regra geral, nunca adicionamos sal, porque como são utilizados como uma base e que vamos deixar reduzir, etc., depois nunca conseguimos controlar a quantidade de sal por líquido. Portanto, nunca adicionamos sal diretamente no caldo. Entretanto, vou espreitar como é que está o nosso lombo, antes que queime. Não, ainda não. Ainda falta um bocadinho. Vamos então finalizar o nosso risoto. O arroz já se encontra cozido. Desligamos o lume e vamos juntar o queijo parmesão ralado e a manteiga. E vamos ligar energeticamente até que a manteiga esteja desfeita e bem envolvida. Entretanto, temos aqui também já o nosso lombo, está magnífico.
sabendo da Almeida Garrett, enfim, a parte literária, até algum bocadinho de personagem, nunca esperei na minha vida vir a comer um lombo de porco assado, recomendado, ou pelo menos, aparentemente, concebido pelo Almeida Garrett. Ora, com licença. Ora, e aqui está ele. Aqui temos Aqui está ele, parece combinado. o famoso lombo da Almeida Garrett, Muito obrigado, Fábio. Com o risoto. com o risoto de Minha espargos. honra, muito obrigado. Muito obrigado. Bom proveito. Muito obrigado, muito obrigado. Mas o Bom Garrett... proveito, meu caro. Obrigado. Era um homem que gostava de viver. Era um homem que Sim. tinha prazer em viver. Mesmo aquele lado todo que as pessoas falam do Garrett, e é verdade, um bocadinho dandy, uma certa vaidade, uma certa... Sim, Tudo isso também assentava num prazer de viver. Ele cultivava isso. Ele gostava de beber, comer bem, estar com pessoas, tentando evitar os excessos. Nunca foi um homem que fosse conhecido por ser assim muito, enfim, excessivo. Mas quando tinha oportunidade não desperdiçava de facto uma boa refeição, uma ocasião de estar com alguém. Não era um asceta, é o contrário do total de um asceta. Pronto, mas quer dizer, nós temos a ideia do... enfim, como não transparece para a obra, e não tem que transparecer, de facto, temos a imagem do Garrett como o romântico, a epítome do romantismo Sim. portuguesa, não é? Tu achas que há umas grandes contradições, ou nem sequer vale a pena pensar nisso, provavelmente? Não tanto, porque ele também teve uma... Ele ao mesmo tempo queria integrar tudo numa visão... Nós não tivemos exatamente um Goethe em Portugal, não é? Mas o Garrett, se tivesse vivido mais tempo e se fosse menos preso, talvez... teria personalidade para poder ser isso, porque o Garrett não era exatamente um revoltado. Era romântico, mas não era um revoltado. Ele gostava de viver, ele gostava de facto do prazer que a vida proporcionava. Não era... E nesse aspecto a culinária integra-se perfeitamente. E tu achas que esse romantismo de que me falas, e que de facto contrasta com a imagem do movimento literário do romantismo, e falaste do Goethe, e não por acaso... Não por acaso, porque o Goethe, sendo um romântico, também era um homem que gostava de viver e que viveu bem. Nunca foi um asceta, um homem... Mas preocupou-se mais, como o Garrett talvez, preocupou-se mais em separar a obra do autor ou não? E aqui, com ênfase no Almeida Garrett. No caso Achas que se sentia mais julgado pela pessoa, porque ele também foi deputado, etc., não é? Sim. E que havia aquelas coisas das barrigas das pernas artificiais. Claro, como no caso do Garrett também há uma intervenção no cotidiano, a nível político, que eu sinto que ele também percebia que era um bocadinho a espuma dos dias, que não era propriamente, que não era isso que ia ficar. Pois. Não era isso que ia ficar. Comparo um bocadinho, sabes a quem? Para algumas pessoas vão ter esta referência, ao David Mourão Ferreira, que foi o meu professor e que tu conheceste também, e que foi todos conhecemos. O David é um bocadinho garrettiano nesse aspecto, porque era um homem que gostava de viver a vida, que tinha, enfim, uma vida bastante preenchida, mas ao mesmo tempo também sentia que esse lado, o David foi secretário de Estado, deputado não chegou a ser, mas não sei se chegou a ser, penso que não, mas teve cargos políticos e tudo, mas sabia perfeitamente que aquilo que ia ficar dele não é isso. Eu penso que o João Batista, o nosso Almeida Garrett, que tinha a noção de que essa atividade política tinha de facto um lado de espuma dos dias, embora o Garrett deixasse o teatro, tudo o que ele fez pelo teatro, pela criação de um teatro nacional. Isso é uma atividade política, não é estritamente literária, mas o Garrett ficou muito ligado a isso. Não se pode dizer que tenha sido um político com uma atividade estéril. Não, pelo contrário, deixou algumas sementes, sobretudo na cultura. O resto não te sei explicar muito bem. Mas a nível cultural ainda ficou alguma coisa. E achas que, pronto, aí está, é quase uma dissonância. Estavas-me a falar, de facto, do que achava que a vida pública seria uma coisa, digamos, efêmera, não é? Que iria mais ou menos esvanecer-se com o tempo. Sim, mais superficial. Mas achas que, pronto, e para disseste do lado dandinesco, mas por outro lado, achas que o Garrett investe muito numa espécie de posteridade em relação à sua obra? Tinha uma consciência qualquer de que gostaria de deixar alguma coisa? Ele não investiu, ou seja, vamos ver se eu me consigo explicar. Ele tinha essa noção quase intuitivamente e percebia que a obra dele teria mais condições para perdurar
do que aquele debate político que era muito, que estava muito ligado, sobretudo depois da estabilização do regime, isto é, de ter, enfim, triunfado o liberalismo e a democracia, digamos assim. Ele sentiu que depois aquela vida política cotidiana que viria mais tarde, ele já não apanhou isso, ainda bem, porque ele depois infelizmente morreu cedo, mas ainda bem no sentido que aquele rotativismo mais estabilizado a partir da regeneração e do Fonti, todo esse regime rotativo, um bocadinho o PS e o PSD, portanto, que existiu. Não, isso é um atavismo. Esse rotativismo, ele já não viria a assistir, porque ele morreu novo, com 50 e qualquer coisa, portanto ele não e aí eu estou convencido que ele sentiria esse desgaste, viria a sentir esse desgaste, mas como ele acaba por personificar o espírito da democracia e do liberalismo, muito claramente, porque ele lutou, ele em jovem esteve na Guerra Civil, ele andou... E também um anglófilo, também, muito... Completamente, e depois quando vem para Portugal e de facto se dedica a um determinado... Ele nunca perdeu o gosto pelos prazeres da vida. Por fazer uma boa refeição, beber um bom vinho, estar com pessoas, ter esse gosto de facto de viver é muito garretiano e nesse sentido tens razão, não é tipicamente aquele romântico atormentado, não, de maneira nenhuma. Os tormentos dele são mais interiores do que exteriores, mas estão na sua poesia, mas ele sabe ultrapassá-los, Tu achas que, agora estava aqui a comer um risoto e vem-me um sabor magnífico, tu achas que a obra de Almeida Garrett ainda hoje é um pouco, não direi incompreendida, mas subestimada, vá? Sim e não, ou seja, a obra de Almeida Garrett está subestimada no sentido em que eu pessoalmente, penso que se nós lêssemos o Garrett com um olhar atual, com um olhar para os sentimentos, com um olhar para as relações humanas, para estas questões todas até atuais, das relações entre os sexos, todas essas coisas, iríamos ali beber coisas que nos iriam surpreender e dar uma outra perspectiva das coisas, mas infelizmente houve uma fase em que ficou ainda está, muito escolarizado, ou seja, aquela ideia da escolarização do Garrett, que é as folhas caídas, tem de se aprender aqueles poemas, as viagens na minha terra, a ideia de obras que fazem parte de um cânon, e fazem, de facto, nada contra, claro. mas ficou muito ligado a uma certa visão escolar do Garrett, que não lhe faz inteira justiça, porque o Garrett era muito mais do que isso, inclusivamente como agora, como até na parte culinária, não é? Pois. Ideia. E por falar nisso, curiosamente, este lombo que nós estamos aqui magnificamente a saborear... Está excelente, está maravilhoso. Está ótimo. Está maravilhoso. Está consagrado em verso, penso eu, não é? Numa publicação que o Garrett tem, que é menos conhecida, mas que é importante para o situar até historicamente, que é a lírica de João Mínimo. O João Mínimo foi uma personagem que ele arranjou, mas esse João Mínimo tem uma série de poemas e um deles é precisamente um poema ao lombo de porco assado. Eu pedia-te para leres, se não te Muito importares, por favor. Está na lírica de João Mínimo, do Almeida Garrett. E é uma surpresa para muita gente, de facto. Olha, para Lombo mim de porco assado. Teremos do Bom Porto os copos tintos, também virá madeira. O saudável ameno Carcavelos e o topázio brilhante. Dos campos de Tubal, cheiroso a belo, com rescendente pico. Não em doiradas esquisitas taças, mas em puros cristais. Corre, amigo, que o lombo acostelado, coroado de batatas, já lá vejo do espeto retorcido, fazendo-me negaças. Doirará nossos gostos. Vem, não tardes, que os copos já retinem. Ora, façamos jus. Que maravilha, e surpreendeu-me. Ou seja, o Garrett era um homem que tem o prazer da vida, os prazeres. Pois. Que prazeres é que temos na vida, Nuno? Repara bem. O prazer da mesa é um deles e é importante. É por isso que aqui estamos, é profundamente essencial. Quando se perdem os prazeres da vida, depois há uma tendência para fugirmos a essa própria vida é uma renúncia quase. E essa renúncia o Garrett nunca a sentiu. Nunca a sentiu.
teve essa foi bafejado por essa sorte nesse bom aspecto. senso, Sim, nunca precisou de renunciar a nada. Ele investia nas coisas sempre e lutava até ao fim e ficava onde estava. Não recuava. Não recuava. Era um homem com coragem nesse aspecto, com uma dose de coragem que a vida lhe proporcionou. E portanto tem muitos altos e baixos. A vida do Garrett, Sim. tem Sim,